Olá investidor, tudo bem? E no vídeo de hoje a gente vai encerrar aí uma série de 4 vídeos comentando as vantagens e as desvantagens das formas diferentes de investir em FIIs. E por último eu queria comentar sobre o investimento através de fundos de investimento multimercados. Não é uma modalidade muito conhecida, mas ela também não é tão recente. O mais antigo que eu encontrei foi um fundo da Capitânia, é o Capitânia REIT 90 CP FICFIN. Ele foi lançado em 2018 e ele conta com aproximadamente 3.100 cotistas, segundo a informação que eu obtive lá no Mais Retorno. E atualmente, em 2021, existem pelo menos outros 2 fundos que eu descobri dessa modalidade, né, de multimercados que investem em FIIs. É o XP FOF Imobiliário 90 FICFIN CP e o Trend Imobiliário FICFIN. FICFIN é Fundo de Investimento em Cotas, e FIN quer dizer Fundo de Investimento Multimercados, e CP quer dizer Curto Prazo. Só para vocês conhecerem as siglas aí que são utilizadas nos fundos. Esses fundos eles são abertos, então a aplicação deles se dá através de corretora de valores mesmo. Não chega a se usar home broker para isso, né? Não são cotas propriamente. Então vocês aplicam um valor no fundo, o gestor ele vai comprar as cotas-alvo do IFIX que compõem esse fundo, e no resgate esse valor ele vai sair do patrimônio do fundo e vai voltar para o cotista. E a característica mais comum desse tipo de fundo é uma correlação com o IFIX. Então, 2 desses fundos que eu citei, eles são de gestão ativa, e eles têm como objetivo superar o IFIX, enquanto o fundo Trend ele tem por objetivo apenas acompanhar o IFIX. Ele funciona mais ou menos da forma de um ETF. Então vamos lá. Quais são as vantagens então, em investir em fundos imobiliários através de fundos multimercados? Então a primeira delas, assim como os FOFs e também os ETFs, os fundos multimercados eles são um produto que permite o acesso a uma cesta de diferentes fundos imobiliários sem a necessidade de estudar individualmente cada um deles. Ele simplifica a aplicação, pois o ambiente de investimento em fundos costuma ser bem mais amigável que o ambiente da bolsa de valores. Então não tem aquele monte de luzinha piscando verde e vermelho lá, isso assusta algumas pessoas, né, que não entendem. Uma terceira vantagem, essa é uma vantagem interessante, né, se a pessoa for um pouco preguiçosa. Quando fizer um resgate, o investidor ele não precisa calcular manualmente o valor do imposto de renda, quanto que ele tem que pagar de imposto de renda. Ele não precisa recolher uma DARF. Quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente tem que fazer uma DARF, tem que pagar 20% do ganho de capital. E aqui não. Aqui o investimento ele é recolhido na fonte. Então, quando vocês pedem um resgate e em havendo lucro, vai ser apurado lá quanto que tem que se pagar, vai pegar a tabela regressiva do imposto de renda e automaticamente já vai vir líquido de imposto de renda para vocês. Outra vantagem é, assim como os ETFs dos fundos imobiliários, os rendimentos dos aluguéis eles são reinvestidos automaticamente, eles não são pagos para o investidor. Assim como os ETFs, aquela cota do fundo ela vai inchando com o passar do tempo, porque como aquele rendimento dos aluguéis ele não é distribuído, ele fica dentro do fundo, a tendência é que a cota fique cada vez mais cara. Isso é vantajoso para ganhos de patrimônio, por exemplo. A pessoa só quer acumular um valor ali até uma determinada data. Enfim, cada pessoa vai ter seus objetivos, né? A quinta vantagem seria a simplificação anual do imposto de renda. Então, quando vocês têm uma carteira com muitos fundos imobiliários, aquilo tende a poluir aquela ficha lá, bens e direitos do imposto de renda. Cada FII tem que entrar num item, cada rendimento tem que ser lançado depois nos rendimentos isentos não tributáveis, tem que entrar lá o CNPJ do FII, tem que entrar o nome, tem que entrar o quanto que entrou de cada um. Alguns escrituradores administram vários fundos, né? Então eles colocam todos eles somados, por exemplo. Vocês podem receber uma folha lá. Todo ano a gente recebe, né? Aquela folha. Ela pode vir todos eles somados, então em alguns pode vir separado, em alguns podem vir agrupado. Isso gera um trabalho extra, né? E o investimento em fundos de investimento multimercados, ele evita esse item, né? Vocês vão lançar apenas uma única linha lá no imposto de renda, facilita bastante. E os multimercados de gestão ativa, eles também podem ter retornos superiores ao IFIX, né? Como do que o investimento manual nas cotas. A gente falou ali das vantagens, mas também temos que falar das desvantagens, porque nem tudo são flores. A primeira, e eu acho que a principal desvantagem, é que esse tipo de fundo ele é exclusivo para investidores qualificados, que são aquelas pessoas que têm acima de R$1 milhão em aplicações financeiras. A segunda desvantagem, ele tem uma liquidez muito baixa. Até 90 dias para vocês receberem o valor do resgate. Então a pessoa tem, digamos, R$50 mil aplicado lá no fundo desses, e aparece alguma situação em que ela precisa do dinheiro. Quando ela pedir o resgate, ela vai receber o resgate daqui a 90 dias. Isso é um problema, enquanto no ambiente de bolsa, basta 2 dias úteis.
contando que vocês consigam vender a cota no mercado, né? Que tem a liquidez daquele fundo imobiliário que vocês estiverem negociando. Em 2 dias úteis vocês recebem o valor. Isso vale tanto para FII quanto para FOF e também para ETF, 2 dias úteis. Existe um terceiro risco que esse aqui para mim é péssimo também. É o risco cotista. O que acontece? Como eu falei lá no início, como os resgates eles reduzem o patrimônio do fundo multimercado, o gestor ele pode ser obrigado a vender cotas de FII compradas pelo fundo, né, por valores menores do que aqueles que ele pagou. E aí entra uma crise econômica bem acentuada, alguma coisa assim, as pessoas começam a desovar as cotas no mercado. O investidor olha ali, poxa, agora aquele 50 que eu apliquei tá valendo, sei lá, 40. A pessoa se assusta, não entende o que está acontecendo, ela pede um resgate, e aí o gestor é obrigado, porque ele, como foi pedido um resgate, ele vai ter que vender as cotas ao preço que pegar no mercado, a menos que ele tenha um pouco em caixa, né? Alguns fundos, eles mantêm um percentual de até 5% do patrimônio do fundo em caixa, justamente para cobrir esses resgates, né? Para não ter que vender as cotas do fundo. Mas numa situação onde que muitas pessoas peçam resgate, pode ser necessário derreter o patrimônio do fundo para poder pagar os cotistas. E isso pode gerar um efeito cascata na queda de preço. Tanto no mercado, ou seja, as cotas do mercado já estão baratas, e o gestor precisa desovar mais cotas ainda para pagar os seus cotistas. Enfim, esse efeito cascata ele prejudica o mercado como um todo, né? E, inclusive, isso pode inviabilizar o fundo. Outros cotistas que, vamos supor assim, eu tolero até 15, 20% de perda. Quando vê o fundo tá com menos 50 lá, só porque o cara precisou mesmo gerar liquidez onde não existia. Que mais? Mais um outro problema. Esses fundos multimercados eles são muito pequenos. Esse fundo Trend, por exemplo, que foi, eu acho que o último que foi criado agora em 2020, segundo o relatório deles de março de 2021, esse fundo ele tem apenas 4,5 milhões de patrimônio líquido, ou seja, é muito pequeno. O da Capitânia, que é o maior, ele tem 295 milhões de reais em patrimônio. Isso é apenas uma fração. Se a gente pegar aí os maiores fundos imobiliários, investindo direto por eles, né, eles têm alguns entre 2 e 5 bilhões de reais em valor patrimonial. As taxas de administração também são maiores do que as dos ETFs, por exemplo, que fazem um trabalho parecido. Esse fundo Trend ele tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano, mas como a gente falou lá no vídeo dos ETFs, que lá era 0,3% e aqui 0,5%, ela é uma taxa adicional, além das que já existem nos fundos investidos. E, por fim, a última desvantagem, né? Como o rendimento não é distribuído e ele acumula junto no preço da cota do multimercado, ele gera uma valorização no longo prazo dentro da cota patrimonial desse fundo, e isso vai fazer com que a gente pague um imposto de renda maior do que o necessário. Exatamente o mesmo problema que a gente encontrava lá no ETF. Se a gente pegar acima de 2 anos, que empata a taxa com o ETF, né, de 15%, a gente vai pagar 15% de uma valorização que deveria ser isenta, caso a gente tivesse investido diretamente nos fundos imobiliários. Então a conclusão que a gente chega com isso tudo é o seguinte: apesar dessa simplificação na compra do imposto de renda retido na fonte, também para declarar esses fundos, né, dentro do imposto de renda, essa restrição para investidores qualificados ela certamente vai impedir a grande maioria dos investidores de comprar esse produto. E também pelo fato de ter taxas maiores e baixa liquidez e ainda juntar um risco cotista que a gente não tem nos outros. Isso são pontos assim, que não me agradam muito essa modalidade de investimento. Mas assim, é um produto que pode fazer sentido para algumas pessoas. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma carteira bem concentrada em ações, mas gostaria de ter um pouco de fundos imobiliários também. De repente, compra esse veículo, né, de investimento, só para ter ele ali, para ter uma diversificação, mas sem precisar estudar muitos FIIs. De repente, a pessoa segue para esse lado de multimercado, ou então de ETF. Pode ser que a pessoa tenha uma restrição de compliance também. Por exemplo, a empresa onde ela trabalha do mercado financeiro, ela não pode investir em bolsa, ela é obrigada a investir via fundos. Pode acontecer uma situação assim, por exemplo. Mas eu vejo que a maioria das pessoas que compram fundos imobiliários, principalmente pessoas físicas que não são ligadas ao mercado financeiro, elas investem em FIIs justamente para ter uma fonte de renda mensal proveniente de aluguéis. E para mim é o que faz mais sentido também. Então é isso, pessoal. Vou deixar uns links de referência para vocês, as lâminas e o regulamento de cada um desses fundos que eu falei hoje. E é isso. Se vocês ficaram até o fim, deem um like no vídeo e se inscrevam no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.